Saudações! Eu sou Renato Veloso e nessa aula vamos estudar o conceito de tributo e conhecer algumas classificações de tributo que são importantes para a compreensão do próprio conceito e a compreensão dos estudos que faremos mais à frente. O conceito de tributo está delineado no artigo 3º do Código Tributário, que assim dispõe: tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituindo em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Para compreender o tributo, é preciso lembrar que esse conceito de tributo ele tem elementos característicos. E a compreensão de cada elemento característico nos permite que, de forma conjunta, tenhamos a visão do todo, que é a visão do que vem a ser o tributo. Começa o conceito dizendo que tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Então vamos lá. Prestação é um dos elementos de uma obrigação. Nós temos lá no direito civil as obrigações, e a obrigação tem por elementos o credor, o devedor e a prestação, que é aquilo que vai ser o elemento que o devedor tem que atender ao credor. No direito tributário, o tributo é uma prestação, ou seja, o tributo é um dos elementos de uma relação obrigacional. Só que é uma prestação que ela tem uma característica diferente lá do direito civil, que lá no direito civil nós temos a prestação de dar, de restituir. São prestações que nós não temos aqui no direito tributário, porque no direito tributário a prestação é sempre de pagar, é uma prestação pecuniária, direito tributário enquanto tributo. Quando nós estudarmos mais à frente, veremos as obrigações acessórias, que já são diferentes, mas o tributo ele é sempre uma obrigação de pagar. Então, por isso que é uma prestação pecuniária. Pecúnia porque vem de dinheiro, é sempre pagar uma quantia, pagar um valor. E compulsória por quê? Porque ela não é ex voluntate, ou seja, ela não é uma obrigação que deriva da vontade das partes. Ela é uma obrigação que ela decorre de uma exigência. Ela é uma obrigação que decorre de uma exigência legal, por isso ela é uma obrigação ex lege. Em razão dessa obrigação, é que o contribuinte vai pagar um tributo. Então, o tributo é uma prestação pecuniária compulsória. O contribuinte não faz voluntariamente, faz porque se ele não pagar o tributo, ele vai sofrer sanções previstas em lei, que vai desde uma sanção de cunho administrativo, aplicação de uma multa, até uma sanção penal, se ele vier a cometer um crime contra a ordem tributária. Então, tributo é prestação pecuniária compulsória. E aí vem o segundo elemento do tributo, que é em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Significando que, além de ser pecuniária, ou seja, medida em dinheiro, ela também tem que ser paga em dinheiro. Porque podia ter um valor de pecúnia, mas converter esse valor em, por exemplo, entrega de gêneros. Então, eu devia R$1.000 de tributo, eu entrego R$1.000 de leite, por exemplo, para uma escola. Mas não, porque ela sempre tem que ser em moeda, ela tem que ser monetizada, eu tenho que ter esse valor apreciado em moeda. E quando ele fala em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, o legislador aí se refere à questão dos indexadores financeiros, por exemplo, o FIR. Nós temos tributos que são regulados em UFIR. O que é o FIR? Unidade fiscal utilizada pela União. Essa unidade fiscal de referência, ela tem um valor monetário. Por exemplo, a UFIR vale R$1,10. Então, se eu tenho que pagar um tributo que custa 2 UFIR, eu vou ter que fazer a conversão para real. Então, eu vou pagar R$2,20. Então, apesar de ser em UFIR o tributo, ele é um valor que eu posso exprimir em moeda, porque eu posso converter ele em real. Então, por isso que o legislador fala em moeda ou cujo valor se possa exprimir. São os índices, os indicadores, os índices financeiros.
que não constitua sanção de ato ilícito. E aí vem uma diferença importante. Tributo não é multa. Tributo não se confunde com multa. Tributo decorre de lei. Multas, tirando as multas contratuais, que são previsões de contrato, mas as multas em geral também decorrem de lei. Uma multa de trânsito decorre de uma previsão legal. Uma multa ambiental decorre de uma previsão na lei ambiental. Mas o direito tributário, o tributo não se confunde com multa. Embora o tributo ele também seja regulado por lei, ele não é uma punição por uma violação da lei. O tributo ele é uma cobrança porque você se enquadrou na lei para pagar aquele tributo. Por exemplo, IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Se eu tenho um automóvel, eu vou pagar IPVA. Não há nada de errado em ter um automóvel. Mas se eu tiver um automóvel, eu preciso pagar anualmente o imposto em razão dessa propriedade, que é o automóvel. O IPTU, a mesma coisa, propriedade de um imóvel urbano. Se eu tenho um imóvel urbano, eu vou pagar um imposto. Veja que essa propriedade ela não tem nenhuma relação com ilicitude. Ela apenas decorre de uma exigência legal para que eu possa contribuir com o funcionamento do Estado, com o cumprimento das funções estatais. Então, tributo não é sanção de ato ilícito, por isso tributo não se confunde com multa. Multa não é tributo. Multa é sempre a punição por uma irregularidade, uma violação da lei. E tributo não é cobrado em razão de violação de lei. E aí vocês podem perguntar, mas, Renato, existe a possibilidade de eu ter uma multa tributária? Sim. Se eu descumpro uma lei tributária, eu vou ter uma multa tributária, mas essa multa também não é tributo. Vamos ao exemplo. Eu tenho um comércio e nesse comércio eu realizo um supermercado e eu faço venda de produtos. Quando eu vendo os produtos, incide o ICMS. Eu resolvo não emitir nota fiscal. E emissão de nota fiscal é uma obrigação acessória, nós estudaremos isso mais à frente, é uma obrigação que a lei tributária diz que quem vende uma mercadoria tem que emitir o documento fiscal. Eu deixo de emitir documento fiscal, estou sujeito a uma multa tributária. Além de eu não ter recolhido o ICMS dessa venda, eu ainda vou sofrer uma multa porque eu não emiti a nota fiscal. Digamos que eu fiz uma venda e essa venda eu tinha que pagar R$ 100 de ICMS e eu ainda vou sofrer uma multa de R$ 50 porque eu não emiti o documento fiscal. Esses R$ 100 ele é tributo, é o ICMS. Isso aí é tributo e, portanto, eu emiti ou não emiti a nota fiscal, ele seria devido de qualquer forma. Agora, os R$ 50 da multa tributária, eles são cobrados por quê? Porque eu descumpri uma norma tributária. E o descumprimento dessa norma é uma sanção de um ato ilícito, não um ato ilícito lá do direito penal, um ato ilícito administrativo, porque eu descumpri uma norma que seria emitir um documento fiscal. Mesma coisa o trânsito. Se eu não respeito a velocidade de uma determinada via, eu sofro uma multa de trânsito. Essa multa de trânsito, ela vai ser uma receita pública. Vai. Derivada. Vai. Mas ela não é tributo. Por quê? Porque ela não decorre de uma obrigação referente a uma situação lícita. Ela é uma multa administrativa porque eu violei uma lei de trânsito, violei uma norma de trânsito. Então, essa multa, ela não é tributo. Tributo não se confunde com multa. Multa é fruto de descumprimento de alguma norma. Tributo não é cobrado por descumprimento de norma, e sim porque você realiza um fato jurídico que se adequa a determinada norma tributária. Então, se eu tenho um carro, eu pago IPVA. Se eu tenho uma casa, eu pago IPTU. Se eu recebo renda, eu pago imposto de renda. Se eu faço um seguro, eu preciso pagar o imposto sobre operações financeiras. Se eu realizo um inventário, né? Uma pessoa faleceu e tem que ser distribuídos os bens dos herdeiros, vai incidir um imposto, que é o imposto de transmissão causa mortes. Se eu adquiro um bem imóvel, vai incidir um outro imposto, que é o imposto sobre transmissão de bens imóveis.
Percebam que todas essas situações que eu apresentei aqui são situações legais, regulares. Portanto, o tributo ele não decorre de um ato ilícito. Ele decorre de uma situação que se adequa, uma situação legal que se adequa à lei. Por isso, tributo não pode se confundir com multa. E sobre essa questão da sanção de ato ilícito, é preciso lembrar de um princípio chamado pecúnia non olet. Por que eu preciso falar desse princípio? Porque, às vezes, eu vou realizar uma situação jurídica, que a situação jurídica, embora legal, ela decorre de uma situação ilícita. Como assim, professor? Por exemplo, o indivíduo que ofere recursos com o tráfico de entorpecentes. O traficante ele recebe dinheiro. Esse dinheiro ele vem de uma situação que é ilícita, porque tráfico é crime. Mas, quando ele pega esse dinheiro e compra um imóvel, ele não pode dizer que não vai pagar o ITBI por ter comprado o imóvel. Ele vai pagar o ITBI. Mas o dinheiro não veio de origem ilícita? Veio, mas o que interessa é essa relação jurídica base. A relação jurídica base é o quê? A compra de um imóvel. Compra e venda de imóvel faz incidir o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Em razão disso, essa situação que se originou irregular, que se originou ilícita, pouco importa o que aconteceu antes. O que interessa é que essa relação aqui ela é lícita e eu vou cobrar o tributo. Não porque ele usou um dinheiro do tráfico, um dinheiro de corrupção, um dinheiro de qualquer atividade ilícita, mas porque ele está realizando um negócio que se adequa ao ordenamento jurídico tributário. Então, ele tem lá, ele vai comprar a casa, vai pagar o ITBI, depois ele vai ser proprietário da casa, vai pagar IPTU, ele não vai poder alegar, não, mas essa casa eu comprei com o dinheiro do tráfico, isso aí está violando o próprio conceito de tributo, porque tributo não constitui sanção de ato ilícito. Sim, mas você está pagando IPTU não por causa do seu ato ilícito que levou a você a acumular riqueza para comprar essa casa, e sim porque agora você é proprietário de uma casa. E aí vem o princípio pecúnia non olet. Isso aconteceu quando Vespasiano era imperador de Roma e ele decidiu cobrar tributos a respeito do uso dos mictórios, dos banheiros públicos. Naquela época, precisamos lembrar que não havia banheiro, era uma coisa de luxo. Então, os banheiros sanitários eram públicos. As pessoas tinham que usar, eram os banhos, etc. Ela ia lá num espaço que era o local de fazer as necessidades fisiológicas, de se tomar banho, e era o banheiro público. E Vespasiano, necessitando de dinheiro para ampliar o Império Romano, para prosseguir em suas guerras, prosseguir com o poderio militar de Roma da época, ele precisava arrecadar tributos. E era necessário buscar fontes desses tributos. Então, teve ele a ideia de cobrar exatamente tributo pelo uso dos espaços, dos banheiros públicos. E Tito, que era filho de Vespasiano, questionou o pai. Pai, você vai cobrar tributo pelo uso de latrinas? Você vai cobrar tributo por excrementos? E aí Vespasiano vira para Tito e fala: meu filho, me dê uma moeda. E aí Tito entrega uma moeda para Vespasiano e Vespasiano pega a moeda e pede para ele cheirar. Cheire, meu filho. E aí Tito cheira e ele responde: não tem cheiro. Dinheiro não tem cheiro. Ou seja, pouco importa que eu estou cobrando tributo de uma latrina. O dinheiro que eu receber não vai ter o cheiro do excremento que foi colocado na latrina. E aí vem em pecúnia non olet. Dinheiro não tem cheiro. O que significa o pecúnia non olet? Significa exatamente esse exemplo que eu dei. Não é o fato daquele recurso ter sido proveniente de uma atitude ilícita que eu não vou cobrar os tributos devidos em relação a esse patrimônio. Então, se o indivíduo ele desviou recursos públicos, esse desvio de recurso público não significa que ele não vai pagar o imposto sobre a propriedade, o IPTU, da casa que ele comprou com dinheiro desviado. Se ele comprou um carro, a propriedade do carro
vai ser cobrado IPVA de qualquer forma, apesar dele ter comprado esse carro com dinheiro do tráfico. E precisamos lembrar que na história, em várias situações, a mais famosa, de Al Capone, Al Capone nunca foi preso pelos crimes que cometeu enquanto mafioso. Ele foi preso exatamente por sonegação fiscal, em razão do princípio pecuniam non olet. Todo mundo sabia que a riqueza dele era proveniente de atividades ilícitas, mas pouco importava, porque ele deveria pagar os tributos relativos a essa riqueza. Como ele não pagou, ele respondeu por crimes contra a ordem tributária, porque os outros crimes não se conseguiam provar, mas esse era fácil a prova porque ele tinha imóveis no seu nome, tinha patrimônio em seu nome e ele deixava de pagar os impostos devidos. Então, o princípio pecuniam non olet tem relação com a situação do tributo não ser sanção de ato ilícito. Pouco importa a origem daquela riqueza. Ela vai pagar o tributo não pela sua origem ilícita, mas pelo fato de estar no patrimônio de uma pessoa. Princípio pecuniam non olet. Instituído em lei. Como eu já disse, tributo é uma obrigação ex lege, ou seja, uma obrigação que decorre da lei. Ela decorre do poder de império do Estado. Então, sempre para se cobrar um tributo, eu preciso ter uma lei instituindo, uma lei criando o tributo. Isso é em razão desse elemento característico do tributo. O tributo é sempre instituído em lei. Cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Por que ele é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada? Nós vimos que o direito tributário tem relação com o direito administrativo. No direito administrativo, nós temos os atos praticados pelos agentes públicos, chamados atos administrativos. Sabemos que temos atos vinculados e discricionários. O que diferencia um do outro? Diferencia que nos atos discricionários, o administrador ele tem liberdade para dosar dois elementos do ato administrativo, que é o motivo e que é o objeto. O ato administrativo tem 5 elementos: competência, finalidade e forma, motivo e objeto. O motivo e o objeto nos atos discricionários ele pode ser escolhido pelo administrador público. Vai haver alguns elementos previstos em lei para aquele ato, mas alguns ele pode escolher livremente, que é o motivo e o objeto. Isso é o ato discricionário. No ato vinculado, não. O administrador não tem a possibilidade de escolher nem o motivo e nem o objeto do seu ato, porque ele tem que cumprir todos os 5 requisitos que a lei já vai trazer. Então, a lei vai trazer a competência, a finalidade e a forma, vai trazer o motivo e vai trazer o objeto. Isso é o ato vinculado. E veja, se o tributo ele é cobrado em razão do interesse público, se existe a supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade do interesse público, fica claro que os atos relativos à cobrança de tributos têm que ser vinculados. Não pode o auditor da Receita escolher se vai cobrar o tributo ou não de determinada pessoa. Por quê? Porque se o indivíduo pratica o fato gerador, ou seja, se o indivíduo pratica a situação jurídica que leva à cobrança do tributo, ainda que ele entenda que aquela pessoa não tem condições de pagar, que o tributo está sendo injusto, que o valor está muito alto, ainda que ele seja movido por todos esses questionamentos, ele não pode fazer o juízo de valor nem do motivo e nem do objeto. Qual que é o objeto? É o valor a ser arrecadado. E o motivo é o que vai levar a cobrar o tributo. Então, não pode ele deixar de cobrar no tributo porque ele entende ele, por exemplo, injusto, ou porque ele entende ele muito oneroso. Ou o contrário, não pode ele cobrar um tributo de uma pessoa só porque quer perseguir essa pessoa, porque entende que ao invés de ele pagar R$1.000, ele pode pagar 10.000. Não, ele tem que praticar o ato administrativo de cobrança do tributo de forma, e o legislador quis reforçar,
Vinculado já é vinculado, você tem que cumprir todos os requisitos da lei. Mas o legislador fez questão de reforçar plenamente vinculado, significando o seguinte, que ele tem que andar estritamente sobre os ditames legais. Não tem ele nenhuma liberdade de manobra para escolher ou não cobrar o tributo. Ele não pode, por exemplo, escolher dar uma isenção a uma pessoa que não preenche os requisitos de uma isenção. Ele não pode deixar de cobrar um tributo simplesmente porque ele acha que não deveria cobrar daquela pessoa e deixar de fazer o lançamento, que é o ato administrativo que gera essa cobrança do tributo. Portanto, outra característica do tributo é que ele sempre é cobrado por meio de atividade administrativa vinculada, ou como diz o legislador, plenamente vinculada, não dando nenhuma margem de discricionariedade ao agente público responsável pela arrecadação de um tributo. Esses são os elementos do conceito de tributo. Aqui eu trago um julgado do STF sobre o tema do princípio pecúnia non olet. Veja que ele se enquadra nos exemplos que eu trouxe. Nesse julgado, havia uma defesa de uma pessoa alegando o seguinte, que, na verdade, essa sonegação fiscal era proveniente de crime, de tráfico de drogas. E ele dizia, não posso ser responsabilizado agora pela sonegação, porque a sonegação é consequência do tráfico de drogas. Então, o ministro, à época, Sepúlveda Pertence, lembrou o princípio pecúnia non olet. Ele falou o seguinte, pouco importa que esse dinheiro ele veio de uma origem ilícita. Por quê? Porque o tributo é cobrado de todo mundo que pratica o fato gerador. O fato dele ter uma origem ilícita não desnatura a obrigação tributária, porque senão seria até mais injusto ainda eu cobrar um tributo de quem pratica condutas corretas para oferir riqueza e não cobrar daquele que ofere a riqueza de maneira criminosa. Então, eu não posso tratar desigualmente quem está numa situação igual, que é o quê? Oferimento de riqueza. Pouco importa que esse oferimento de riqueza é de maneira ilícita. Se ele oferiu riqueza, ele vai pagar o tributo. E essa exigência tributária não se confunde com a sanção de ato ilícito. Ele vai responder pelo crime lá de tráfico. É outra sanção. Mas o patrimônio que ele amealhou vai ser tributado por quê? Porque ele praticou um fato gerador de um tributo. Em relação a instituído em lei, há um princípio, o princípio esse que está na Carta do João Sem Terra, de 1215, que é o princípio do no taxation without representation. Isso significa o quê? Que não se pode cobrar lei sem que seja a voz do povo. Quando ele fala em representação, é porque tem que ser os representantes do povo que vão dizer qual vai ser o tributo cobrado. No taxation without representation. E finalizando esse tema, queria trazer aqui duas classificações importantes dos tributos. A classificação dos tributos quanto à hipótese de incidência. Hipótese de incidência é a situação prevista em lei que vai gerar a cobrança de um tributo. Quanto à hipótese de incidência, ele pode ser vinculado. O que é o tributo vinculado quanto à hipótese de incidência? A lei vai estabelecer uma atividade específica do Estado para que eu possa cobrar um tributo. Então, por exemplo, se você vai requerer uma licença ambiental, você precisa pagar uma taxa. Por quê? Porque vai ser realizado um serviço público que é específico, porque não é todo mundo que precisa de licença ambiental, é só quem vai realizar determinados empreendimentos. Em razão dessa minha necessidade específica, eu demando um serviço específico do ente público e por isso eu pago uma taxa. Ele é vinculado ao quê? A esse serviço específico. E aos tributos não vinculados quanto à hipótese de incidência, que são os impostos. Você paga imposto não para ter o serviço público, você paga imposto porque é proprietário de um carro, proprietário de um imóvel, porque vende uma mercadoria, porque ofere renda. Então, os impostos são tributos não vinculados quanto à hipótese de incidência. Você é cobrado e paga um imposto porque você pratica uma situação jurídica que não tem relação com a atividade estatal. É lógico, o dinheiro dos impostos é utilizado para pagar
os hospitais, pagar a saúde, pagar a educação, mas eu não pago um imposto para uma determinada atividade específica. Esse imposto ele é utilizado para atender às necessidades gerais do Estado. Por isso, é um tributo não vinculado quanto à hipótese de incidência. E outra classificação é quanto à arrecadação dos tributos. A arrecadação pode ser vinculada quando os recursos são utilizados para uma atividade específica. E não vinculada, quando o recurso pode ser utilizado para qualquer utilidade, qualquer atividade. E mais uma vez, veremos então a distinção. Por exemplo, os tributos cuja arrecadação é vinculada, eles só podem ser usados naquela finalidade. Eu botei como exemplo aí os empréstimos compulsórios, mas podia falar também das contribuições. Uma contribuição social só pode ser utilizada na Seguridade Social, não pode ser utilizada, por exemplo, para fazer investimento. Um empréstimo compulsório, a mesma coisa, só pode ser utilizado para custear despesas de calamidade pública ou de relevante investimento de caráter nacional. E as receitas, ou melhor, a arrecadação de tributos não vinculados significa que o tributo pode ser usado para qualquer finalidade. Mais uma vez, o exemplo é o imposto. O imposto que eu pago de IPVA, ele pode ser utilizado para construir uma escola. Ele pode ser utilizado para pagar salário de segurança pública. Pode ser utilizado para pagar dívida de empréstimo público. Pouco importa, porque esse recurso é um recurso de arrecadação não vinculada. Ou seja, eu vou utilizar ele aonde for necessário e não para aquela atividade específica. Esse era o conteúdo da nossa aula. Muito obrigado. Nos vemos na próxima aula.